Bem-vindo ao nosso tutorial sobre a configuração e operação básica do controlador N20K48. Neste guia, vamos explorar sobre o controlador modular N20K48, fornecendo a você as ferramentas e os conhecimentos necessários para dominar este assunto de forma eficaz e prática. Ao longo deste tutorial, iremos mergulhar nas configurações básicas e os passo a passos necessários da configuração, abordando os conceitos básicos. Você aprenderá não apenas a teoria por trás do assunto, mas também receberá exemplos práticos para consolidar o seu entendimento. Esteja você buscando aprender sobre o controlador modular N20K48 para aprimorar as suas habilidades profissionais, ou expandir o seu conhecimento, ou simplesmente por um interesse pessoal, estamos aqui para ajudar você em cada passo do caminho. Sem mais delongas, vamos começar a explorar o fascinante mundo da configuração e da operação do controlador modular N20K48. Agora nós vamos conhecer as teclas. A tecla P ela é utilizada para avançar os parâmetros, ou os parâmetros de ciclo. Nas teclas de seta para cima e para baixo, nós podemos aumentar ou diminuir os valores. E a tecla F ela é utilizada para regredir entre os parâmetros. Aqui no display, essa parte branca ela é utilizada na temperatura real que está a máquina. A parte verde é a temperatura que nós queremos alcançar ou chegar durante o ciclo. Aqui é stop, enquanto o controlador está parado, sem atividade. E ele, quando estiver mandando carga, ele vai estar com um RUM ligado aqui no display. Quando o RUM estiver ligado e for acionado, ele vai estar com um LEDzinho aceso na tela inicial do controlador. E quando ele estiver desligado, já não vai estar mais com o LED aceso no display. Assim que você fizer a configuração e criar o seu ciclo, e for liberar o seu ciclo, aparecerá um LEDzinho indicando que o seu programa vai estar em andamento. Assim que ele terminar ou estiver desligado, não houver nenhum programa acontecendo, o LED não vai estar mais no display inicial. Agora, nós iremos ver como nós fazemos uma programação de ciclo para tratamento térmico. Segure a tecla P até chegar no parâmetro de programas. Ao chegar nesse parâmetro, você aperta novamente a tecla P para selecionar o programa. O primeiro parâmetro que nós entramos é o PR.TY. Aqui nós podemos escolher qual tipo de programa que você quer. Você pode ir em None, não há nenhum programa. Height, programa de rampas e patamares. E Prog é o programa de rampas e patamares. Aqui é este o parâmetro que nós devemos escolher para fazer o ciclo de tratamento térmico. Avançando, nós temos o PR.TB. Aqui nós podemos escolher a unidade de medida, hora ou minuto, ou minutos e segundos. Aqui é onde vai definir o tempo do seu ciclo. Apertando o P novamente, nós avançamos para o próximo parâmetro. Para tratamento térmico, nós escolhemos o horas e minutos. Apertando o P, nós avançamos de parâmetros e entramos na função de retorna programa. Este parâmetro, você consegue definir se o seu ciclo parar, se acontecer de cair a força. Aqui você consegue definir a partir de qual ponto seu ciclo vai retornar. Em Prog, ele retorna do início do programa. Em P.Seg, ele vai retornar
do início do segmento da onde ele parou. Se caso ele estiver parado no meio do patamar, ele vai retornar do início do patamar. Em T, segue, ele retorna do ponto exato de onde ele parou. Em off, essa função está desabilitada. Agora nós iremos ver como que nós podemos fazer um ciclo, programar um ciclo para alívio de tensões, um tratamento térmico de alívio de tensões. Iremos apertar a tecla P, pressionar ela e ir até o parâmetro de programação. Assim que nós chegarmos no parâmetro de programação, iremos apertar a tecla P novamente e assim nós entramos no parâmetro para que a gente possa programar o nosso ciclo. Aqui você consegue colocar como que você, se acabar a força, a partir desse parâmetro você consegue ver quando, a partir da onde o seu programa vai reiniciar. Ele pode reiniciar do começo do ciclo. Ele pode iniciar a partir do começo de um segmento. Se ele estiver parado no meio do patamar, ele reinicia do começo do patamar. E aqui ele vai voltar, vai reiniciar a partir do ponto exato da onde ele parou. Apertando a tecla P, nós avançamos para o próximo parâmetro, pr.tb. Neste parâmetro, nós conseguimos definir a base de tempo do nosso tratamento, minutos e segundos ou horas e minutos. Para tratamento térmico, é recomendado que mantenha em horas e minutos, pois é um ciclo que geralmente duram por mais tempo. Apertando novamente a tecla P, avançamos para o parâmetro PRR. Este parâmetro ele serve para definir como será o comportamento do controlador caso houver alguma queda de energia. Dentro dele nós temos 4 possibilidades de escolha. Off, ele se mantém desabilitado. Em prog, ele volta do início do ciclo. Se caso houver uma queda de energia, ele volta do início. Em p.segue, ele volta do início do segmento em que ele parou. Se estiver no patamar, ele vai retornar do início do patamar. Em t.segue, ele vai retornar do ponto exato onde parou. Se estiver parado no resfriamento, aquecimento, ele vai voltar do ponto onde ele parou, ponto exato onde ele parou. Nós da Tecnotrat recomendamos que este parâmetro fique desabilitado por segurança operacional, para que não tenha nenhuma taxa de aquecimento e resfriamento brusca. Apertando P, nós seguimos para o parâmetro de PRN. Aqui você consegue escolher qual é o número do seu programa, sendo ele 1 até 2, 3 e assim por diante até 20, que é a capacidade de programas que esse controlador pode ter. Apertando P novamente, seguimos para PTOL. O próximo parâmetro, PTOL. Este parâmetro ele permite definir o desvio de tolerância entre PV e SP. Este parâmetro nós mantemos em 0, dessa forma ele está desabilitado. Apertando P novamente, nós chegamos à primeira temperatura do nosso ciclo. Aqui nós mantivemos ele em 300. Apertando P, passamos para o PT1 e mantivemos ele em 2 horas, como foi configurado no início deste programa. Apertamos P novamente e aí é o parâmetro PE1. Este parâmetro ele define um alarme de evento. Este parâmetro mantemos ele desabilitado também. Apertamos P, PS, P1.
Essa é a nossa segunda temperatura. Definimos ela como 620 graus, que é a nossa temperatura de início de patamar. Apertamos P novamente e vamos para PT2. Mantivemos ela em 1 hora. Apertamos P novamente, vamos para P2, alarme de evento, mantemos desabilitado. P novamente, PS, P2. Terceira temperatura e mantivemos também em 620 graus, que é a temperatura de fim de patamar. Apertamos P novamente, PT3. Mantivemos em 1 hora, que é o tempo de caída. Definimos ali como 1 hora. Apertamos P, P3, alarme de evento, mantemos desativado. PS, P3 será a nossa temperatura de fim de controle. Mantemos em 300 como mantivemos no início. A partir daqui, nós temos PSP4, PSP5, PSP6 até o PSP9. Mantivemos todos em 0, assim mantemos eles desabilitados e sem função neste ciclo. Mantemos ele desabilitado. Chegando aqui, é o parâmetro de link de programa. Se caso houver a necessidade de vocês programarem um ciclo de mais de 9 segmentos, é possível fazer um segundo programa e aqui colocar qual será o número do seu programa, assim linkando os programas, se caso houver a necessidade de um ciclo de maior duração. Agora, nós iremos apertar em F. Voltamos ao none, por causa que é um parâmetro que vamos manter ele desabilitado. Apertamos P, saindo do parâmetro, tendo acesso ao restante dos parâmetros. A partir daqui, finalizamos a programação do nosso ciclo e iremos apertar em F, o último dos botõezinhos aqui, pressionamos ele e com isso nós voltamos à tela inicial. Com o seu programa já certo, vamos dar início a ele. Então, nós iremos apertar o P até chegar em prog. Aqui, ele está em none. Em none, essa função, ela está desabilitada. Lá, quando nós fizemos a programação do nosso ciclo, nós demos aqui que aquele ciclo seria o programa de número 1. Então, aqui, nós iremos colocar o número 1. Com isso, o nosso programa já foi acionado. Vamos para Run. Habilitamos ele. Agora. Aqui, após nós termos habilitado o Run, o alarme está soando porque houve uma diferença de temperatura entre a temperatura real e a temperatura almejada. Então, por essa questão, o controlador vai alarmar. Ele alarma tanto com a buzina que vai na nossa máquina, quanto o visor ele vai estar piscando, indicando que tem um alarme acionado. Após fazermos a programação do nosso ciclo, nós iremos voltar pressionando essa última tecla, iremos voltar para a tela inicial de operação. Iremos acionar e iremos apertar o botão P até a opção prog. Na nossa programação, a gente colocou que o nosso programa iria ser o de programa número 1. Então, aqui ele já foi acionado, como dá para ver aqui no display. E iremos acionar o nosso Run. Após isso, esse alarme ele foi acionado pela diferença de temperatura entre set point e PV. Agora aqui,
Eu irei desabilitar o programa 1. Vou desabilitar o Run. E agora, fizemos um programa 2 como demonstrativo, apenas para que não soe o alarme e a gente consiga fazer a demonstração da nossa barra gráfica. Aqui soltamos o programa, certo? E aqui nós podemos ver, nós conseguimos ter acesso, ver em qual segmento ele está e ver a progressão do programa, acompanhar em qual segmento ele está, em qual tempo ele está, conseguimos ter acesso aqui a ele. Então ele está no segmento 1. Agora nós fizemos um segundo programa para fazer um demonstrativo da barra gráfica que vem no controlador. Então aqui nós iremos habilitar o nosso segundo programa, iremos ligar o Run, voltar à nossa tela de programação, nossa tela de operação, apertar os dois botões P e F, uma vez, duas vezes. Com isso, a gente consegue ter acesso e ver em qual segmento o nosso programa está e qual o tempo de duração do nosso programa. Voltamos aqui, temos aqui a diferença entre setpoint e o PV, certo? E aqui nós temos o nosso botão de hold e a gente consegue ver quando ele está habilitado quando o nosso LEDzinho de prog na tela do display estiver piscando, hold vai estar habilitado. E assim que ele estiver parado, o hold estará desabilitado. Agora nós iremos falar um pouco sobre o alarme do nosso controlador N20K48. Iremos pressionar a tecla P até alarme. Com isso, nós iremos apertar a tecla P novamente e iremos entrar aqui no parâmetro de alarme. O nosso primeiro alarme, que é A1, ele sai de fábrica configurado para que alarme se tiver alguma diferença de temperatura entre setpoint e a temperatura desejada. E aqui em A2, apertando P, em A2, nós temos nosso segundo alarme, que é o nosso alarme de erro. Ele vai alarmar se não houver um sinal de termopar ou tiver acontecido algum curto-circuito. Aqui, o alarme A3 e A4 saem de fábrica desabilitados. Passando para frente, a gente consegue ter acesso a qual a diferença de temperatura vai alarmar A1. Aqui nós deixamos com uma diferença de temperatura entre temperaturas assim de 10 graus. Aí passando para frente são os outros parâmetros que não há necessidade de alterar. Agora voltamos aqui para a tela de operação para fazer um demonstrativo do alarme funcionando. De início vai ser A1, que é o alarme de diferença de temperatura entre PV e setpoint. Então eu vou subir aqui. Aqui a gente vai desligar o programa. Então eu vou aqui em prog, vou desligar o meu programa, certo? Vou deixar o room ligado. Aqui ele já está alarmando pela diferença de temperatura que eu tenho. Então eu tenho 25 e 36. Para o alarme parar, aqui a gente pode abaixar a temperatura e ele para de alarmar. A1 vai começar a piscar na tela do display quando for A1, que for o motivo de A1, a máquina está alarmando, certo? Aqui eu vou abaixar
E agora, a 2 vai alarmar quando não houver o sinal de termopar, quando o canal estiver aberto. E agora a 2 é o que brilha aqui no nosso display. Agora nós iremos falar sobre os parâmetros que não devem ser modificados para o bom funcionamento da sua máquina. Iremos pressionar aqui o P. Em controle, não se deve mexer nos parâmetros de CT, ACT, SF.ST, BIAS, SP.LL, SP.HL, OU.ALL, OU.HL e E.OU. Vamos sair destes parâmetros. Em entradas, não se pode mexer no tipo de termopar, em filtro, na unidade de medida, em DP.PO e nem em offset. Em Alt A, o parâmetro deve se manter desabilitado. FU.OA deve estar em off. Em Alt B, o parâmetro não pode ser modificado. O FU.OB deve estar em MV. Em módulo 1, MD1, CH1 não pode ser modificado. Ele deve se manter em A1 e CH2 deve se manter em A2. Em módulo 4, CH1 deve se manter em off, desabilitado, e type deve se manter em NPM. CH2 deve se manter desabilitado em contato NPN. Em CH3, ele deve estar em P.STP e o tipo de contato deve ser seco. Em TM, o timer T.STR deve estar desabilitado. E em calibração, aqui tem uma senha e esses parâmetros não podem ser modificados. Em R.CAL, R.CFG, PAS.C, PROT, S.ENB, frequência, CTR.E, PRG.E, ROM.E, BLE.E. E aqui, nós estamos falando agora aqui do número de série do controlador. Aqui são os 3 primeiros números do controlador. Esses são os 4 últimos números do controlador. Aqui vamos apertar na última tecla para conseguir retornar à tela de operação. Neste controlador, nós temos 4 possíveis níveis de proteção. Nosso controlador ele sai de fábrica com nível de proteção 1, que possibilita você mexer em todos os parâmetros, só não podendo mexer no parâmetro de calibração. Então, o parâmetro de calibração, você não pode mexer em nenhum dos parâmetros dentro dele.
Ele é protegido com senha, com uma senha, e os parâmetros que estão protegidos, eles aparecem com um cadeado ao lado, indicando estar protegido. A proteção nós determinamos aqui como 1. Com todos eles protegidos. O nosso controlador, ele possibilita fazer a configuração através do celular. Então, nós iremos entrar aqui no aplicativo do QuickTune, fazer a ligação via Bluetooth. Aí, aqui no aplicativo, escolher qual canal você vai conectar e irá aparecer o sinal de Bluetooth, que indicará que foi conectado o controlador ao smartphone. Aí aqui nós temos todos os parâmetros que nós mostramos para vocês agora e dá para configurar todos eles pelo celular. Isso vai ficar para uma próxima aula e por hoje nós ficamos por aqui.